canal Identidade Cultural tem a honra de receber nos nossos estúdios o ator, diretor e produtor Sid Clay Batista. Seja bem-vinda. Obrigado. E para começar, quem é Sid Clay? Quem é Sid Clay? Ator, produtor, autor, professor de história. Mas Sid Clay é a criança lá do interior de Pernambuco. Esse é o Sid Clay, que gosta de brincar, que gosta de criar histórias e tem uma vontade de mudar o mundo, de poder ter um mundo mais igual. E a arte é o caminho para isso. Então, o Sid Clay é esse cara, um menino lá de Pernambuco que está aí fazendo arte. E como o menino de Pernambuco chegou aqui no Rio de Janeiro? Como que cheguei aqui ao Rio de Janeiro? Em 1990, já tinha parentes morando aqui. Nunca tive vontade de vir ao Rio de Janeiro, só curiosidade pelo que eu via na televisão e queria tirar foto nos pontos turísticos, mas nunca tive vontade de morar no Rio de Janeiro. Mas aí a família veio, minha tia já morava aqui, o meu pai então veio e viemos juntos. E aqui na Zona Oeste eu moro há 27 anos, desde que eu vim morar aqui no Rio. E como surgiu o amor pelo teatro? O amor pelo teatro, na verdade, ele começa... É o amor pela arte no geral. Desde muito pequeno, minha mãe fala que assim que eu aprendi a andar, eu já aprendi a dançar imitando Genival Lacerda. Então ele tocava e eu ficava lá fazendo o movimento. Depois eu vou querer que você dance pra gente. Quando eu era pequeno, agora não mais. Então, desde lá que tem essa veia artística. Meu pai sempre foi muito rígido. Eu lembro que alguém perguntava assim: o que seu pai fala de você fazer teatro, né? Como se ele fosse brigar. Não teve novidade nenhuma desde que eu nasci, desde que eu me entendo como gente, minha mais tenra lembrança, eu sempre fui artista, no sentido, não na humildade mesmo de ser artista, de gostar de brincar, gostar de cantar, de inventar moda. E na escola você já apresentava as peças? Começa lá. Na escola que eu estudava, era um grupo, que era uma sala de aula apenas para todas as classes. Uma única professora dava aula para todo mundo. E fazíamos pequenas cenas, e eu era o único menino que participava de todas as cenas das peças, junto com as minhas primas, minhas irmãs. Então, ali que começa a coisa do ter texto, de pensar, de fazer teatro. Mas você já tinha visto alguma peça para ti? Nada? Nunca tinha ido ao teatro. Eu fui ao teatro, já morando aqui no Rio de Janeiro, no João Caetano, assisti Macbeth. Já começa assim, caramba, já vendo Shakespeare. Bem, né? Já tem a Miradade, se eu não me engano, que é fazer a direção. Então, já que em 1996, por aí, então bem tarde. E aqui no Rio, você foi logo procurar uma escola de teatro, curso? Também Como que foi essa sua passagem? Aquela criança que sempre gostou de ser artista, né, fazia quadrilha, com 13 anos já tinha quadrilha, festa junina, tá, gente? Não é festa junina, puxava, organizava, uma criança organizando grupo de quadrilha, fazia desfile de Miss Brasil, arrumava carro de som, falava com o prefeito, ou seja, uma criança metida besta. Mas eu nunca tinha pisado no teatro, nunca tinha feito. Perdi a pergunta. No Rio de Janeiro, você fez curso? Então, procurou alguma? Não, aí quando eu chego aqui, sempre com essa vontade de fazer, de ser artista, de ser reconhecido, mas não na prática, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Você não tem caminhos, né? Você não tem referência na sua família, você não tem pessoas que fazem isso, o teu sonho vai morrendo, a idade vai chegando, né? A vida vai acontecendo e vai ficando para trás. Eu já estava com 19 anos, quando eu fui no SESI fazer uma consulta e eu vi umas fotografias de uma cena de teatro. E lá tinha uma foto do William Vita, com um grupo dele, e eu olhei e falei assim, se esse cara pode fazer, eu também posso. E aí fui procurar saber, e foi assim que eu comecei a estudar teatro, com o grupo OPT do SESI, com o William Vita, que era o diretor. Mas aonde que foi? No SESI de Paciência. Isso aqui em 96. Em 96. Ali que começa, aqui no Rio de Janeiro, a pensar teatral. E qual foi a sua primeira peça que você fez? Então, foi com ele, foi Drummondiando Casos em Companhia, que era em cima de poemas de Drummond e de outros poetas, e que nós ensinávamos, que foi uma belíssima escola.
E de lá para cá, como você tomou gosto pela produção, por direção? Como que foi sua trajetória? Aí o bichinho morde a gente. Aí toda aquela imaginação que a gente tem quando é criança, que é ser famoso. A minha referência era televisão. Como a maioria das crianças da minha geração, eu cresci vendo televisão. Não cresci indo, nem fazendo teatro. Então toda a minha referência era televisiva. Quando você começa a fazer teatro, você descobre que a coisa é muito maior e é muito mais mágica e é muito mais ralação e que isso é muito prazeroso, aí muda o teu foco. Ou seja, ser famoso não é o mais importante. O importante é você estar fazendo o que gosta. Então, a partir dali, eu quis fazer sempre mais espetáculos, eu querer fazer um atrás do outro, e aí chega um momento que você começa a querer dar voz ao que você pensa, não só sendo intérprete de outros textos, mas daquilo que você de fato quer falar, né? Porque a função do ator é essa, não é só entreter, não é só fazer as pessoas rirem ou chorarem, mas refletir sobre a sociedade que ela vive. Então, comecei a tomar consciência do que é de fato fazer teatro. E o que fez você cursar História? O que me fez cursar História? Bom, eu já estava com a idade um pouquinho avançada, eu terminei o 2º grau e depois eu não sabia exatamente o que fazer e nem tinha condições para isso. Eu só fui cursar mais adulto, já depois dos 30 anos, e por conta dessa dúvida. Fiz prova para o Enem, consegui e me inscrevi em 3 opções: teatro, psicologia e história. Saiu para a história. Ao começar a fazer história foi que eu me apaixonei, porque percebi o quanto tem a ver com a arte, né? Você entender esse processo, e quanto tem a ver com essa questão de você entender a sua sociedade, o momento que você vive. A história ela não é do passado, a história é o presente. O que somos hoje é reflexo de toda uma história. Então, ela me alimenta e me dá fundamento para eu entender quem eu sou hoje, que é a coisa da identidade cultural, né? Se a gente entende quem nós somos, toda a nossa raiz, todo nosso passado, a gente sabe quem a gente é. Então, a história ela me dá esse fundamento, de eu ter conhecimento científico e, ao mesmo tempo, trazer para o meu dia a dia, trazer para as pessoas com quem eu lido, né? Saber as problemáticas de hoje, a história me explica, não caiu do céu, né? Tudo isso que a gente está vendo hoje não caiu do céu, a história está aí para explicar. Então, me apaixonei completamente e hoje eu leciono. Assim, o prazer maior ainda é estar em sala de aula, batendo esse papo com a criançada e trocando com eles, que o professor ele não ensina, ele troca, né? Então, a história, me apaixonei também pela história. E você também fez Martins Pena? Sim, com muito orgulho. E como foi essa passagem pela Martins Pena? Eu digo que a melhor coisa e a pior coisa na vida de um ator. Por quê? A melhor coisa é que você entra naquele lugar e ele é mágico. Ele, assim, é a terra do nunca. Você entra e é só... Você vive, você respira, você come teatro, né? É a troca ali com os colegas, os professores, a paixão. A gente mora naquele lugar. Você defende, ninguém fale mal da Martins Pena na minha frente, porque a gente defende com unhas e dentes. E a pior coisa é que quando você sai, você descobre que aquilo acaba. Que depois, dali para diante, o mundo não está propício para a gente, né? Não tem... A escola não prepara a gente para o mercado. Mercado isso que, na verdade, não existe. Você tem que fazer o seu mercado. Então, a gente aprende a fazer arte, mas a gente não aprende a ser produto da arte. Então, como conseguir emprego? Como conseguir estar em cartaz? E aí você se sente carente, você se sente sem pai nem mãe. Mas, enquanto você está lá, é tudo de bom na vida. Eu indico a todo mundo que faça e que valorize, porque assim, é história viva também. A escola mais antiga da América Latina, então muita gente boa já passou por lá, né? Você também traz no seu currículo uma participação no musical Samba da Minha Terra. Nos fale um pouco sobre o seu personagem. O Samba da Minha Terra. Eu estava me formando na Martins Pena, é um projeto que unia as escolas da FUNARGE, então a Escola de Música Vila Lobos e a Escola de Teatro Martins Pena. Então tínhamos músicos, alguns profissionais, professores inclusive, e outros alunos formandos da Martins Pena. Então fui eu e mais 2 colegas fazer parte desse projeto que viajava o Rio de Janeiro, né, várias cidades do interior. Todo domingo estávamos numa cidade do interior contando, narrando a história do samba, né? Então eram vários personagens e a gente vai lá atrás, quando começa pelo telefone. A história aí. A história aí, não tem como fugir, né? Então a Samantha Chumantes fazia esse espetáculo também, Heron Cordeiro era outro, Antônio Carnevale dirigia. Então foi uma experiência bem bacana e poder aprender com ele na área do canto,
né? Porque na escola, na Martins Pena, tinha aula de canto e música. Mas estar no palco cantando de fato com essa galera é outra coisa, né? Na prática. Óbvio que eles que estavam à frente, a gente fazia ali os personagens secundários, mas foi uma boa experiência. E na peça Cordel, Cordel, lançou pela primeira vez como Lampião. Qual foi a sensação de viver um personagem tão conterrâneo? Cara, Lampião, ele está no imaginário do nordestino como uma coisa... É muito forte a presença do Lampião no imaginário nordestino. Ele entra na minha vida antes disso. Quando criança, nas quadrilhas, eu era uma quadrilha de adulto, eu era a única criança que participava. E eu fiz o personagem Lampião, que Lampião participa das histórias das quadrilhas do Nordeste. Então, ali começa, com 12 anos de idade, eu fiz o personagem do Lampião. E aí, quando foi em 2000, quando eu fiz Cordel, Cordel, lá no Teatro Bibi Ferreira, em Botafogo, eram vários quadros, vários esquetes, e eu fazia a última noite de Lampião e Maria Bonita. E foi muito bacana, porque assim, você dá vida a um personagem que semeou a tua infância, né? Eu digo que Lampião, assim como Luiz Gonzaga, são dois personagens que estão ali o tempo inteiro. E a gente começa a buscar essa identidade, mais uma vez, né? Você se reconhecer. E aí, tanto que, anos depois, eu faço um novo espetáculo com a mesma temática. Aí, sim, só o Lampião, que é um certo Lampião, que é o espetáculo que eu estou agora trabalhando. Você fundou seu próprio grupo de teatro. Fale um pouco sobre ele. Então, a gente começa a ter essa necessidade de falar de coisas nossas, né? Como ator, eu sou um intérprete. Então, se você me chama para fazer um trabalho com você, eu vou fazer o que está no seu texto, dentro da sua direção. Quando eu resolvo montar ou escrever um texto, é porque eu quero falar os meus conflitos, né? E passar isso para a sociedade. Então, foi dessa necessidade, tentar trabalhar as diferenças. Então, eu estou com 4 espetáculos, assim, produzindo ou coproduzindo. Quais? As Bondosas, que é de um cearense chamado Ayrton Roncon, que já foi montado por muita gente, tem montagem na Angola, tem montagem, aliás, eu assisti da Angola, maravilhoso, que é um texto muito bom. Esse a gente volta a estar em cartaz, há 4 anos em cartaz com ele, que fala das rezadeiras do interior, trazendo a nossa cultura. Depois, A Galinha da Angola, que é um infanto juvenil que eu escrevi, tem a direção da Ileia Ferraz, que trabalha a questão da identidade negra nas crianças. Que não adianta chegar só, quando se tornar criança, querer discutir a questão do negro. Se desde criança a gente aprende a ter referência, aprende a se orgulhar de ser negro, saber de onde eu vim, isso através do lúdico, através de uma galinha que é pintadinha, verdadeiramente pintadinha, e não uma galinha azul pintadinha, que não existe galinha azul, né? Então a criança começa a ver que é história, mas é entretenimento e é ela. Então, eu me identifico com aquilo. Eu sou diferente, mas eu sou igual, né? Todo mundo é diferente, porém igual ou vice-versa. E trago a outra peça depois, que é a Comadre Fulozinha, que é uma figura temida, que é do folclore pernambucano, muito temida, assim, queiram falar no cão, mas não queiram falar na Comadre Fulozinha. As pessoas morrem de medo dela. Que é baseado nas minha vivência de infância, no sítio do meu avô. Tudo que eu passei com os meus primos, eu transformei em escrita e levei para o palco. E, por último, a mais recente, Um Certo Lampião, que aí foi escrito para mim, não por mim, por Gilvão Balbino, e com quem a gente juntou para fazer esse espetáculo, que traz a história do Lampião, mas como se fosse o bisneto dele, de uma relação extraconjugal, ou antes da Maria Bonita, onde a gente traz a história real do Brasil, porque a história do cangaço, ela de fato aconteceu, e ao mesmo tempo a gente traz questões da ficção, que é para poder deixar a coisa mais engraçada, enfim, dar um diferencial. Bacana. O que é o teatro para você? Vale aquela resposta corriqueira, teatro é minha vida? Não. O que é o teatro? O teatro é o lugar de se pensar. O teatro é o lugar de você falar para o outro. Através do teatro, você retratar a sua sociedade.
né? Quando você está no palco, você não está só se mostrando como ator ou as suas qualidades, mas principalmente comunicando. O teatro é uma forma de comunicação onde você quer discutir, leva a discussão. O ideal do teatro é que o espectador ele saia do teatro refletindo com ele mesmo, com quem estiver, que ele ria, que ele chore, não importa, ou que ele critique, mas que ele saia se autocriticando ou se reconheça. Se o espectador ele for ao teatro e ele sai de lá sem refletir, ele não foi ao teatro. Né? Ele riu, não sabe por que ele riu, ele chorou, mas não sabe por que ele chorou, então não foi ao teatro. Então o teatro é o lugar onde você leva o questionamento, onde você leva essa reflexão. E você começaria tudo outra vez? Começaria tudo outra vez, com certeza. Com certeza. Ontem eu estava conversando com um colega que fomos assistir um espetáculo juntos e ele começou a fazer teatro há pouco tempo e eu falei exatamente isso para ele, que ele está ainda muito jovem nessa coisa de chegar lá. O que é chegar lá? Né? Não tem chegar lá. Chegar lá, para mim, é eu estar aqui hoje. Estar lá é fazer um espetáculo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, que me dá prazer em fazer e saber que a plateia tem plateia para me ver e que eu estou comunicando de alguma forma. Então, eu me sinto realizado por estar batalhando dia a dia. Entendeu? Nada é fácil, então, cada dia é uma batalha. Então, assim, cada dia eu tento fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Isso, para mim, é a realização. Nossa. E agora vamos ao nosso momento ping-pong. Está preparado? Não. Nunca tá. Nunca. Vamos lá. Vamos. Cor. Azul. Dor. Morte. Flor. Cheirosa. Amor. Mãe. Inverno ou verão? Verão. Um dia. 7. Melhor mês? Outubro. Uma alegria. Estar em cena. Noite ou dia? Noite. Chuva ou sol? Sol. Um ídolo. Lampião. Uma decepção. Quero lembrar, não. Uma inspiração. Suassuna. Um esporte. Capoeira. Comida predileta? Não sou eu, não sei. Cuscuz. É fundamental em uma pessoa? Ser gente. Não suporto. Falsidade, né? Razão ou coração? Coração. Um livro. Muito longe de casa. Um som. Forró. Homem. Pai. Mulher. Mãe. Uma frase. Ame a arte que há em você e não você na arte. Essa frase eu aprendi há muito tempo atrás, de Shakespeare. E acho que ela é o rumo, é o caminho. A gente nunca pode esquecer dela. Felizmente, nossa entrevista vai ficando por aqui. Agora que eu estava ficando à vontade. O canal Identidade Cultural agradece muito a sua presença. Eu que agradeço. E eu gostaria de convidar você para curtir o nosso canal. Inscreva-se. Obrigado, Rodrigo. O nosso Tintim. O canal Identidade Cultural agradece aos nossos apoiadores. A Arena Carioca Chacrinha, os lanches da Equilíbrio Sabor, Arthur Maciel Advogados, Clínica Odontológica Idente e a Fábrica de Salgados Sonho Dourado. Compartilhe nossos vídeos, clique em gostei e inscrevam-se aqui.